Mateus 16:18 diz assim: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Essa é aquela famosa confissão de Pedro, aquele momento épico que Pedro teve com Jesus, no qual Jesus está conversando com seus discípulos e Pedro, por inspiração divina, diz que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus começa a falar sobre Pedro e sobre a igreja. É o ponto de partida aqui da igreja, né? Se assim nós podemos dizer. Mas o que é a igreja? O que essa igreja aqui no qual Jesus está conversando com Pedro tem a ver com a igreja que nós vemos hoje, século 21? Será que é a mesma coisa? Será que o que nós estamos vendo como igreja é isso aqui que Jesus falou? Era isso que estava no coração de Jesus? Era isso? Essa era a intenção de Jesus? A pergunta que eu me faço é: se Jesus olhasse para a sua igreja hoje, ele teria orgulho do que ela se tornou? São perguntas assim filosóficas e que nos fazem refletir. E é bom quando a gente faz pergunta, porque a gente consegue chegar a um amadurecimento sobre o assunto. E eu tenho visto que muitas pessoas já não estão mais fazendo perguntas, estão tão doutrinárias que esquecem de fazer perguntas. E muitas pessoas estão lutando por uma causa que não tem nada a ver com a causa de Jesus. Estão lutando por uma igreja que não é a igreja de Cristo. Então eu quero conversar sobre o que é a igreja. O que é a igreja? A igreja não é um prédio de tijolos. Então, vamos começar por aí. Eu acredito que essa compreensão de que a igreja é o prédio de tijolos, é o prédio lá onde está a placa Assembleia de Deus, Avivamento Bíblico, Quadrangular, Batista. Eu acredito que essa compreensão do prédio já caiu bastante, mas ainda tem algumas pessoas que acreditam que a igreja é o prédio, é o local, são os tijolos, é essa matéria. Enfim, mas a igreja não é isso, a igreja não é um prédio, a igreja não é um lugar fixo. Eu não sou igreja porque estou no templo, mas também não sou igreja porque estou em casa. Então, porque daí a gente abre, né? Quando eu falo para as pessoas: não, você não é igreja porque você está no templo. E eu também logo em seguida preciso dizer: mas você também não é igreja porque está em casa. Eu tenho visto muitas pessoas falarem que é possível ser igreja em casa, estando em casa, não indo para o templo. E eu tenho as minhas ressalvas quanto a isso e eu quero conversar um pouco com você sobre isso. Então, igreja não é o prédio e você está no templo, isso não faz de você igreja. Assim como também você está em casa, isolado do mundo, não te faz igreja, isolado do mundo religioso, o mundo da fé, né? Como a gente diz por aí. Contudo, é mais fácil ser igreja estando no templo do que ser igreja estando em casa. Isso é fato. Quando você vai para a Bíblia e você começa a entender o conceito do que é ser igreja, você percebe que é mais fácil você ser igreja estando no templo, e por vários motivos, por várias razões, do que você ser igreja estando em casa. A igreja é um corpo, é um organismo vivo. Isso é a igreja. A igreja é um corpo. Então, o que é a igreja? A igreja ela não se abre, não se abre uma igreja. Você abre e é um negócio. Igreja não se abre, a igreja nasce. A igreja é um corpo, ela nasce, ela é gerada, ela se desenvolve, amadurece e cresce. Rick Warren, um teólogo americano, ele escreveu um livro que foi best-seller. Esse livro aqui, Igreja com Propósitos,
Para mim é um manual sobre a igreja, fora a Bíblia, claro. E nesse livro ele disse algo muito interessante, eu tinha até deixado marcado aqui, eu quero compartilhar com vocês. Ele disse assim: a pergunta errada é a pergunta certa. A pergunta errada: o que fará a nossa igreja crescer? A pergunta certa: o que está impedindo o crescimento de nossa igreja? Porque o Rick Warren, ele olha para a igreja como um organismo. E um organismo, você não pergunta o que nós vamos fazer para o organismo crescer, mas sim o que está impedindo o organismo de crescer. Um corpo que não cresce é um corpo que está com algum problema. Você não pede para o corpo crescer. Você procura saber o porquê que o corpo não está crescendo, não está se desenvolvendo. É isso que o Rick Warren fala. Eu acho isso fantástico. Perdão. Se você faz parte de uma organização religiosa, eu quero antes ler mais uma frase aqui do Rick Warren. Ele também fala aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A igreja é um corpo, não um negócio. É um organismo, não uma organização. Isso aqui faz muita diferença. Faz muita diferença e muitas pessoas confundem igreja com esses dois pontos aqui que o Rick Warren aborda. O primeiro é que a igreja não é um negócio. Muitas pessoas confundem. Então, elas não estão trabalhando para gerar uma igreja, para a igreja nascer. Não, elas estão trabalhando e se esforçando para abrir um negócio. Então, a motivação já está errada desde o princípio. Porque a igreja é um corpo, não um negócio. E igreja é um organismo, não uma organização. E muitas pessoas confundem a organização como a igreja de Cristo. E se você faz parte de uma organização religiosa, saiba que a organização religiosa não é a igreja. Não é a igreja. Aliás, a organização religiosa precisa servir a igreja e não o contrário. Por que a gente vê muitos escândalos dentro da igreja? Porque esse princípio foi invertido. A gente vê muito a exploração da igreja em benefício da organização. A igreja servindo a organização e não a organização servindo a igreja. Então, a gente precisa refletir sobre isso. A igreja não é a organização religiosa. 1 Coríntios 12, 27, eu quero ler com você, 1 Coríntios 12, 27, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, para a gente entender algumas coisas. 1 Coríntios 12, 27. Diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim na igreja Deus estabeleceu, e o texto continua. Então aqui o apóstolo está falando da igreja e ele está definindo a igreja. Ele está olhando para os coríntios e ele está dizendo assim: vocês são o corpo de Cristo e cada um individualmente é membro desse corpo. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo. Eu volto a bater naquela tecla. A igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. Colossenses 1,18 vai falar algo interessante também sobre esse assunto. Colossenses 1, 18. Diz assim, referindo-se a Jesus, né? O texto diz assim: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então, novamente, um outro texto reafirmando a verdade de que a igreja é corpo, só que agora não apenas dizendo que a igreja é corpo, mas que Cristo é o cabeça desse corpo. O corpo não pode estar desconectado à cabeça. O
O corpo não pode. Se o corpo está desconectado com a cabeça, primeiro, ele não tem vida. O corpo faz o que a cabeça pede. Isso é normal, né? Então, aqui eu dou os comandos para minha mão, para todo o resto do meu corpo. Isso é ciência, é genética, isso é a natureza, né? Então aqui não tem nada de espiritual, é só alguns princípios que a gente precisa se atentar. O corpo faz o que a cabeça pede. E se a igreja é corpo, então é dever da igreja fazer o que o cabeça pede, o que Cristo pede. As prioridades do corpo precisam ser as prioridades do cabeça. E o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra. Eu já vi algumas pessoas falarem assim, eu queria viver na época de Cristo, porque seria muito mais fácil, imagina, poder estar com Cristo. A verdade é que se você não valoriza o corpo, você não vai valorizar Cristo, você não vai valorizar Jesus. E se você não valoriza a igreja, você não valoriza Jesus. Então, o que é a igreja? A igreja é o estado de ser um com Cristo. É quando eu me torno um com Cristo, quando eu me torno esse corpo, e através desse corpo eu sou um com Cristo. Eu estou ligado ao cabeça e o cabeça está ligado a mim. Gálatas 2:20, deixa eu ler aqui. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando você se torna corpo de Cristo, você é crucificado com Ele. Só quem se torna um com Cristo é que consegue negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Às vezes nós não conseguimos, e eu tenho dito na igreja no qual eu sou pastor e por onde eu passo, que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E a gente precisa negar a nós mesmos, para que assim a gente consiga aceitar a Cristo. E o aceitar a Cristo é uma negação de si próprio. Se você diz que aceitou a Cristo, mas não negou a si mesmo, então você não aceitou a Cristo. Quando você se torna o corpo de Cristo, você é crucificado com Ele. Só quem se torna um corpo, só quem se torna um com Cristo é que consegue negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Então, o que é a igreja? A igreja é o estado da negação do eu para o que seja feito segundo a sua vontade. É quando eu nego a minha vontade e eu aceito a vontade de Deus sobre a minha vida. O que é a igreja? A igreja é a unidade dos membros correspondendo à vontade do cabeça, que é Cristo. Ou seja, é impossível ser igreja sozinho. É impossível ser igreja caminhando sozinho. Hoje fala muito dessa espiritualidade fora da igreja. Não tem como. Isso aí é uma má compreensão da Escritura Sagrada. Você pode ter uma espiritualidade, mas ela não vai ser saudável e você não vai ter eficácia no que você se compromete a ser com Cristo, com Jesus, enfim. Talvez seja uma discussão para um outro momento, mas não tem como ser igreja caminhando sozinho, solitária. Essa vida solitária não é uma vida que vai te colocar como igreja. É impossível. Lembre-se, eu quero encerrar dizendo algo para você. Algo que a gente leu no início, que é o seguinte: lembre-se, as portas do inferno não podem vencer a igreja. As portas do inferno não podem vencer a igreja e não você. Se você caminha sozinho, se você tem uma vida solitária, uma espiritualidade solitária, saiba que dificilmente você vai conseguir vencer as portas do inferno, porque elas só conseguem porque a verdade é que as portas do inferno, o que elas não podem vencer é a igreja. Então se comprometa a ser igreja, corra
hoje mesmo atrás de uma igreja e se comprometa a ser. Eu tenho dito que isso é indiferente de você estar junto com as pessoas. Tem muitas pessoas que estão juntas, mas não são igrejas, estão caminhando sozinhas. Mas se comprometa a ser igreja, a olhar para o outro, a entender a dor do outro, a se colocar de alguma forma no qual você possa ser o membro que vai fazer a vontade do cabeça. Beleza? Que Deus abençoe você, espero que essa mensagem faça diferença na sua vida. Se você gostou, compartilhe essa mensagem, deixe o seu curtir e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço!